E no Sócio Pergunta aqui no estúdio, para responder as perguntas que o Sócio PFC mandou, eu vou cumprimentar o ex-zagueiro de área, Edinho. Fazer já uma pergunta que é do Júlio Vilar, de Santo André. Ele fala o seguinte: Edinho, você foi um zagueiro extremamente técnico, algo que era raro de se ver na sua época de jogador, e ainda participou de 3 Copas do Mundo. Duas coisas que tinham tudo para dar certo. O que houve para você não ter ganho uma Copa do Mundo? E aí você foi em 78, em 82 e 86. Em 78 você foi como lateral esquerdo, que foi uma preferência do técnico Cláudio Coutinho. 82 você não teve a oportunidade de jogar, você era reserva do Luizinho. Em 86 você foi titular, capitão da equipe, fez inclusive um belíssimo gol quando o Brasil venceu a Polônia. E aí eu queria agora que você falasse aí, percorrendo as 3 Copas do Mundo. Na verdade, é lógico, a nossa geração se sente muito, né? Isso marcou assim meio que negativamente para a gente, porque nós tínhamos tudo para trazer para o Brasil uma Copa do Mundo. Nas 3 Copas do Mundo, o Brasil entrou sempre como favorito. E infelizmente nós não conseguimos. Então é uma frustração que a nossa geração tem, de grandes jogadores, mas não conseguiu trazer. É claro que a gente vendo depois, com mais experiência, né, algumas coisas que faltaram, que tinham as outras equipes. É claro que você não ganha só com os melhores jogadores, você ganha quando você tem não só um time dentro do campo, mas quando você tem um grupo fora de campo também. E nessas 3 Copas do Mundo, nós tivemos alguns problemas fora do campo, liderado por pessoas já experientes e liderando negativamente. Entendeu? Então isso, claro que refletiu dentro das 4 linhas, e a gente não conseguiu trazer esse tão sonhado título do mundo para o Brasil, essa geração. Aconteceram lideranças negativas. Não só liderança, mas o comando, né, não foi positivo no sentido de levar, que a maior preocupação e a maior alegria seria trazer o título, sim. Mas as lideranças não reconheciam isso como a coisa mais importante, e se tentou outras coisas, bicho, premiações, entendeu? Se brigou por situações assim momentâneas, né? E que se esqueceu que um título daria um reconhecimento, quer dizer, para a vida inteira para esses jogadores que se realmente viessem a ganhar. Vamos ser pontual. 78, Edinho, você mesmo achou estranho o fato de ter ido como lateral esquerdo? O treinador Cláudio Coutinho me conhecia muito bem, porque em todas as categorias de base, ou ele foi treinador, ou ele comandou como diretor, como supervisor, fazia parte. Então ele me conhecia muito bem, conhecia o meu potencial. Técnico do Flamengo e via você todo dia aqui e também isso. Contra o Fluminense. Vamos ser mais então, na praia também. Também tem isso. Na praia, que eu era da praia dela, morava no Leme. Então ele me conhecia muito bem. Então ele sabia do meu potencial e tinha algumas coisas na cabeça do Coutinho, de colocar um lateral que atacasse menos, ou que defendesse mais, mas que também pudesse atacar. E nessa situação, na Copa do Mundo 78, ele me convocou, né, de lateral esquerdo, titular. Ele já saiu na convocação, dando o time titular, e eu como titular da lateral esquerdo. Quer dizer, foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Ele sabia que eu tinha potencial. Eu também sabia. Né? Agora, só que você entrar na Copa do Mundo improvisado, onde tinham vários craques, né? E naquela época tinha brigas regionais, né? Porque os jogadores eram daqui do Brasil, não tinha jogador fora do Brasil. E isso causou, claro, uma discussão muito grande no momento, e as pessoas, para criticar o Coutinho, me criticavam. Sobrou para você. Exatamente. Então eu não tinha como jogar bem, apesar de achar que tinha potencial. Era jovem ainda, né? E foi muito difícil, muito difícil. Eu dei a volta por cima logo em seguida, né? Mas foi muito difícil para mim.